E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu tô empolgado aqui para essa aula, tá? Porque eu até vou colocar no nome dela assim, importante com exclamação. A partir de agora que a gente começa assim a brincar, a realmente deixar o assunto mais legal, mais da hora e mais interessante, tá? Do jeito que eu tô falando, parece que o negócio vai complicar 1 trilhão de vezes, né? Mas não. Relaxa, na verdade é um conceito tranquilo, tá? É um conceito fácil de se entender, até é fácil de se provar, mostrar um teorema, tá? É bem fácil, na verdade, em todos os aspectos. Ele é assim, tá tudo bem, talvez esteja exagerando, até porque eu não sou um matemático, e muito menos, né, um matemático que só estuda gráfico, né? Porque tem matemática que passa a vida estudando gráfico. Então, assim, talvez esteja realmente exagerando quando eu falo que, assim, esse teorema talvez seja um dos pilares, né, da base dos gráficos, né? Então, assim, óbvio que tem muita coisa mais importante, muita coisa bem significativa, mas esse assunto que eu vou mostrar agora, assim, tem ele em mente, tipo, se você talvez de início achar um pouco contraintuitivo ou complicado a demonstração dele, é fácil de demonstração, enfim, e fique com ele bem fixado na cabeça, tá? Então, desculpa, demorou bastante essa introdução, mais do que eu esperava, mas é só para você ter esse recado guardado no seu coração, tá bom? Então, afinal, danado que é isso, né? Vai ser a soma do grau dos vértices, certo? Então, a soma dos graus, beleza? Então, o que acontece? Vamos embora, vamos comigo. Vê só, eu vou dar um exemplo bem simples para ver se fica intuitiva a ideia para vocês, ó. Digamos aqui, eu tenho o vértice 1 e o vértice 2. Eu tenho só uma aresta ligando os dois. Vou chamar de A1. Que é o grau, vou colocar bem devagarinho aqui, ó. Grau de V1. Grau de V1 é 1, né? Só tem uma aresta nele. Que é o grau de V2. Grau de V2 também é 1, beleza? Qual é a soma do grau desses vértices? Soma do grau. É 2, né? Então, vou colocar aqui, ó. Soma igual a 2. Beleza? Aí, a ideia intuitiva agora é a seguinte. Eu tenho uma aresta. Como é que eu vou contar essa aresta? Eu vou contar da seguinte forma. Vê só. Quando eu olho para o grau do vértice 1, eu estou contando essa aresta uma vez. Quando eu olho para o grau do vértice 2, eu estou contando a mesma aresta mais uma vez. Certo? Então, o que acontece? Sempre que eu tentar descobrir a quantidade de arestas pelo grau do vértice, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que, como a aresta e toda aresta conecta dois vértices, mesmo quando é um laço, né? A gente já viu que o grau de um laço é 2, ou seja, conectaria ele mesmo, beleza? Então, toda aresta conecta dois vértices. Quando eu for contar essa aresta pelo grau desses vértices, das extremidades da aresta, essa aresta está sendo contada duas vezes. Então, tá aqui, ó. Vezes 2. Então, o que é que eu tenho que fazer? Se toda aresta que eu conto pelo grau, né, ou seja, sempre que eu tentar descobrir a quantidade de aresta pelos graus dos vértices, eu estou contando sempre o quê? Duas vezes a mais. Porque a mesma aresta que conecta dois vértices está sendo contada duas vezes. Uma vez pelo grau do vértice 1 e uma vez pelo grau do vértice 2. Então, para corrigir isso, o que a gente pode fazer? Dividir por 2. Então, aqui, ó, corrigir, dividir por 2. Ou seja, a gente vai chegar ao nosso teorema. Qual que é o nosso teorema? O teorema vai ser o seguinte, ó. Teorema. Que muita gente chama de teorema do aperto de mão, tá? Normalmente a Angelina provavelmente vai até mostrar ele assim para vocês. Teorema do aperto de mão, teorema da soma dos graus de vértices, enfim. Não importa muito essa nomenclatura, tá? É importante saber o teorema. Que é o quê? O somatório
Eu acredito que vocês já tenham familiarizado, né? E lembrem desse símbolo, da simbologia. Somatório, eu vou colocar aqui, ó. Vzinho pertencente a Vzão. E aí vem a terminologia que eu falei lá na primeira aula de grafo, que é importante a gente ter na mente o quê? Grafo não é a visualização. Grafo são dois conjuntos. Um conjunto dos vértices, que normalmente representam V grande, e o conjunto das arestas, que a gente representa como um A grande ou um E grande, beleza? Então, o somatório vai ter Vzinho pertencente a Vzão, ou seja, eu vou percorrer todos os vértices do meu grafo, beleza? O somatório do grau de Vzinho, né, no caso, é sempre 2 vezes a quantidade de arestas. E aí, calma, eu sei, eu posso ter escrevido a fórmula já alterando uma de cara, talvez, eita, pô, caramba, calma, tá bom? É o seguinte, isso daqui primeiro deu para entender, né? Eu estou percorrendo todos os vértices do meu gráfico, tá? E eu estou dizendo que o somatório, ou seja, essa soma aqui, ó, vou voltar aqui para vocês verem, eu estou querendo dizer resultado dessa soma aqui, ó. Beleza? Essa soma é igual a quem? É igual a quem? É igual a 2 vezes. Aí por que esse 2? Porque o que acontece? Originalmente é como se fosse isso daqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. É como se fosse isso aqui, ó. Como se fosse o somatório de Vzinho pertencente a Vzão do grau de Vzinho é igual à quantidade de arestas, sendo que isso daqui está dividido por 2. Que foi o que a gente fez aqui, ó. Foi o que a gente fez aqui, ó. Beleza? Então o que acontece? Né? Como cada aresta está sendo contada 2 vezes, para eu poder descobrir de fato quantas arestas tem, e aí só esclarecendo essa notação e simbologia, tá? Que eu citei também na primeira aula, mas se você não lembra, não tem problema, que é o seguinte. Como o grafo tem o conjunto das arestas, se você lembra, por exemplo, eu vou usar esse grafo aqui tranquilo, ó. Quem é o meu conjunto das arestas aqui? É simplesmente V1 e V2. Ou seja, quem é a cardinalidade do conjunto, né? Cardinalidade, quantos elementos ele possui? É só um, tá bom? Então essa simbologia é só isso, a cardinalidade do conjunto, tá? Ou seja, quantas arestas eu tenho? Então o que acontece? Inicialmente a fórmula é essa. Para eu saber quantas arestas eu tenho no meu grafo, basta eu somar o grau de todos os vértices e dividir por 2, porque eu estou dividindo por 2 mais uma vez, porque cada aresta é sem contar 2 vezes. E aí, só para ficar mais bonitinha, mais fácil de decorar, a gente passa o 2 para cá. E aí fica essa fórmula aqui, em que a soma do grau dos vértices é igual a 2 vezes a quantidade de arestas, ou 2 vezes a cardinalidade do conjunto. Tá bom? É só isso. Essa aula talvez possa ter ficado um pouco maiorzinho e tudo, mas espero que tenha ficado claro. Esse conceito é muito importante. Se não ficou, peço desculpas se eu não expliquei da melhor forma, tá? Se você ainda tiver, enfim, com dificuldade de entender, reassiste a aula ou fica vendo a anotação. E é isso, tá? Eu espero de verdade que tenha dado certo aí para vocês entenderem. É um assunto muito importante. A próxima aula também vai ser desse assunto, só um detalhezinho bem bobinho que eu vou adicionar, mas que é interessante, tá? E é isso, galera. Bons estudos, se qualquer coisa me chamem. Tamo junto.